Capítulo 236 O Alquimista da Morte 1. À medida que o evento da fortaleza da prisão chegava ao fim, a ferida foi curada, mas o trauma ainda permanecerá. O Wilk curou Arhen, um membro de Aderia Rodinos, com o poder da ressuscitação. Depois disso, ele vasculhou o último andar e encontrou 3 materiais para o Anel do Arco-Íris de 7 cores e as Crônicas de Neg Hammadi. Como bônus, ele também obteve 3 fichas de dragão. Esses caras também pareciam ser bem urgentes. Eles reuniram com entusiasmo as coisas que eu preciso encontrar. Bem, eles tiveram que fazer isso. O Criador descerá em breve, então a segunda catástrofe logo se tornará uma realidade. A segunda catástrofe foi provocada por inundações em massa causadas pela elevação do nível do mar. Diferentemente do advento da primeira catástrofe, que foi provocada pela descida do anjo caído Cruella, a segunda catástrofe foi provocada por um fenômeno natural. Para evitar o desastre iminente, foi necessário restaurar as Crônicas Sangreal. Então, o trabalho de restauração está concluído? Perguntou o Wilk. Sim. Além disso, todos se reuniram em Inosha, respondeu Helena. Para os seguidores de Aderia Rodinos, que tinham muitas forças hostis, o reino de Erendia era um ótimo lugar para trabalhar. Havia dispositivos de segurança de alta tecnologia e 9 dragões presentes em Erendia, então seus inimigos nunca pensariam em pisar dentro do reino. O Wilk assentiu e subiu em Pégaso. Então, vamos para o Istmo Crobaixen. Retornaremos para Inosha após completar a missão no Istmo. Temos que voar. Quantas vezes preciso te lembrar que tenho medo de altura? Helena perguntou irritada. Para onde estamos indo é uma zona de conflito, então é perigoso viajar por terra ou mar. Você sabe disso também, certo? Respondeu o Wilk. Na verdade, ele possuía um pergaminho de teletransporte da área do tutorial, mas era um item de uso único. Ele sentiu que seria um desperdício usá-lo para esse propósito. Quando Wilk enfatizou sua situação atual, Altair entendeu o que estava acontecendo e tentou se tornar útil. Estou indo para lá de qualquer maneira, então vocês podem montar nas minhas costas. Claro, terei que mudar para minha forma verdadeira. Obrigada por isso. As costas de um dragão antigo são bem largas, então ele será menos assustador, Helena disse com uma expressão tranquilizada. Helena pensou que, diferentemente de Pégaso, a quem o Wilk podia dar ordens e atormentá-la ainda mais, o dragão seria mais estável. Quando o grupo se preparou para partir, Arhen perguntou ao Wilk. Você vai deixar os prisioneiros presos aqui? Pode ser melhor lidar com os prisioneiros brutalistas agora, caso eles escapem mais tarde. Não tenho tempo para julgar os pecados deles. Mas se eu voltar mais tarde, falarei com os Frost Giants sobre isso. Ainda havia muitas coisas para o Wilk fazer. Logo, quando Altair levantou o voo, Helena falou cuidadosamente. Ei, obrigado. Sem você, Arhen teria morrido na fortaleza da prisão. Se você acha que está em dívida, certifique-se de pagá-la mais tarde, disse o Wilk, mantendo sua atitude indiferente, mas um tanto rancorosa. Helena estendeu os lábios e argumentou. Estou falando muito sério agora. O que há com essa reação rancorosa? É tão divertido me incomodar. Para ser honesto, sinto que é para isso que vivo, o Wilk retrucou. Era uma forma de amor ou ódio. Embora mantivesse uma relação ambígua com Helena, que não era nem como inimiga nem como aliada, suas piadas se tornavam como um cabo de guerra entre homem e mulher. Com certeza, para o Wilk, não tinha nada a ver com amor. Enquanto o Wilk discutia com Helena, Arhen falou. Mas Helena, o que você acha da missão que foi dada publicamente dessa vez? Eu não ouvi o que está acontecendo ou porque houve uma mensagem repentina porque eu estava sob a influência do culto das bruxas. É uma questão muito séria. O conteúdo das profecias não está mais claro. De agora em diante, Maria, a santa da profecia, provavelmente forneceria a maior ajuda. Isso ocorreu porque ela já havia evitado a primeira catástrofe por meio de sua visão profética. Arhen concordou com a cabeça e continuou. Este é apenas o começo. Outros tipos de intervenções continuarão a ocorrer mais cedo ou mais tarde. Talvez todo o continente Eif seja transformado em um único jogo de sobrevivência. Assim como no tutorial que convocava pessoas de outros mundos para competir entre si, poderia haver uma situação neste mundo em que eles teriam que matar uns aos outros para sobreviver. A criação de um ambiente tão desesperador e caótico daria ao Criador a oportunidade de remodelar o futuro. O propósito final do Criador era subordinar os muitos jogadores deste mundo ao seu sistema por meio de competição e atrito. Ele faria os grandes anjos que o traíram e então caíram contenderem com a linha de seguidores de Salomão, que sempre queriam mais, e os deuses e demônios, que queriam governar o mundo.
Com as palavras de Arhen, o Wilk concordou. Seria melhor para ele fazer isso com certeza. Focar menos em missões pode aumentar as chances de sucesso do plano Odisseia. Se pensarmos bem, todos os demônios antigos que surgiram como chefes nas missões eram colegas de Wilk em sua vida passada. No entanto, Wilk entendeu que precisava encontrá-los pelo menos uma vez. Se eles realmente tivessem caído e perdido todo o senso de propósito, ele os consideraria inimigos e, no caso oposto, não haveria razão para ir contra eles. Não sei que tipo de pessoa Lúcifer é até conhecê-lo pessoalmente. Na Bíblia, Lúcifer traiu o Criador e então corrompeu o mundo. Entretanto, com base neste mundo, ele traiu o Criador por seus próprios motivos, e era difícil dizer se seu raciocínio estava necessariamente errado. O bem ou o mal é sempre relativo. Pode ser por causa da influência da energia demoníaca, mas o Wilk se sentia mais próximo dos demônios antigos caídos que estavam tentando mudar uma estrutura absurda do que dos deuses hipócritas. Como você já sabe, tudo agora depende de você. O palco foi preparado pelo Criador, e está centralizado em torno de você, comentou Arhen. Portanto, o Wilk tinha que ter cuidado sempre que tomasse decisões críticas. Ouvindo o conselho de Arhen, o Wilk olhou para a vasta terra abaixo com uma expressão ansiosa. Que decisão devo tomar na última bifurcação da estrada? Ele prometeu proteger Leifina não importa o que acontecesse. Haveria alguma maneira de salvar ela e o mundo? As memórias de sua vida passada, do mundo imaginário de Cruella, pesavam muito no coração de Wilk. Se nos separarmos novamente desta vez, haverá uma próxima vez. Ele realmente odiava pensar nisso, mas um dia ele teria que encarar a realidade. Enquanto Wilk ponderava seu próximo movimento e a decisão final, Altair voou em direção ao céu ocidental. Eles entraram em uma zona de conflito onde as guerras nunca cessavam durante o ano todo, pois esse istmo era o único ponto de conexão entre o Oriente e o Ocidente. Portanto, o istmo não era domínio de ninguém, e nem mesmo os 72 reis demônios demonstraram interesse em entrar na caótica zona de guerra. Este era o istmo de Crobaixen. Caminhando pelo campo desolado, o Wilk gradualmente liberou suas tropas de mortos-vivos e as enviou em todas as direções para coletar informações sobre o Alquimista da Morte. Espero que cheguem novidades esta noite. Aspas reticências. Se você fosse o Alquimista da Morte, não estaria em um castelo morto, como Dreadlore? Ou talvez em ruínas escondidas? Helena perguntou. É bem provável. No entanto, eu não ficaria surpreso se ele escolhesse viajar sozinho, respondeu o Wilk. Antes de retornar a este mundo, ele não tinha nenhuma lembrança de ter conhecido o descendente de um demônio antigo. Em outras palavras, os antigos descendentes dos demônios não estavam interessados em aumentar o poder ou conquistar terras como os 72 reis demônios. Portanto, o Alquimista da Morte pode ter operado em segredo, como a Sociedade da Rosa Dourada ou Ederia Rodinos. Reticências. Esperando até que chegue a hora certa. É perigoso ir sozinho para uma zona de conflito. Então, presumo que ele esteja se escondendo em algum lugar. Já que ele possui a linhagem de um demônio antigo, tenho certeza de que ele tentará se esconder dos olhos do público o máximo possível. As ruínas do istmo de Crobaixen. Há alguns lugares assim, até onde eu sei. Depois de ouvir as palavras de Arhen, o Wilk levantou a cabeça enquanto relembrava suas memórias. Entre as possíveis ruínas, o lugar que mais convinha ao Alquimista da Morte seria Templo do Inferno do Fantasma. Não era um local relacionado a deuses ou heróis, mas um local de demônios. Fenton era um demônio e o melhor amigo de Baal, que era o número 1 entre os reis demônios. Fenton adorava atrair humanos para suas ruínas e fazê-los lutar uns contra os outros. Vamos para o Templo do Inferno do Fantasma imediatamente. Há um ditado que diz que não fica mais fácil tirar um chifre de touro, Helena respondeu entusiasticamente. Ir até lá é impossível. O Templo do Inferno do Fantasma só aparece na noite da lua crescente, o Wilk respondeu. Em outras palavras, se alguém entrasse nas ruínas e não superasse os desafios em uma noite, seria impossível escapar até a próxima lua crescente. Helena fez uma expressão estranha após ouvir a explicação de Wilk. Ela continuou. Acho que vamos ter que gastar muito tempo para terminar essa missão. Bem, com nossos poderes atuais, tenho certeza de que seremos capazes de afastar os subordinados de Baal. Com exceção de Lisa, a recém-adquirida homúnculo fêmea, não havia nenhum companheiro no grupo que pudesse detê-los em termos de força. O Wilk parou por um momento e então levantou Lisa, que Rohan estava carregando nas costas. Ela foi temporariamente amarrada para evitar qualquer tumulto.
Entretanto, dentro das ruínas, seria difícil para Rohan continuar carregando-a e ainda ser útil, então Wilk precisava domar Lisa adequadamente antes de entrar nas ruínas. Logo, quando Lisa começou a se contorcer enquanto ele lançava o feitiço desabilitador, o Wilk falou com uma expressão severa. De agora em diante, sirva-me como seu mestre. Caso contrário, você será descartado e entregue à cidade Hextech, Inosha, como material de experimento. Aspas reticências aspas. Lisa olhou para Wilk e Helena alternadamente com uma expressão preocupada. Ela era um homúnculo criado por um deus ferreiro. No entanto, ela já reconhecia Aleister como seu dono e estava seguindo suas ordens. É sensato mudar de dono neste momento. Foi Aleister quem a despertou, ela que estava abandonada há muito tempo. Ele pertencia ao campo demoníaco e esses seres pertenciam ao campo humano. Se possível, ela tinha que escolher o acampamento com maiores chances de sobrevivência para continuar vivendo. Lisa avaliou as capacidades de Wilk e seu grupo com seu poder de análise único. Aquele jovem de cabelos pretos é ridiculamente forte. Vendo que ele possuía os poderes demoníacos do abismo, parecia que o homem na frente dela era aquele de quem Aleister falava frequentemente. Depois de refletir, Lisa falou com Wilk em um tom seco. Eu obedecerei, com a condição de que você não me abandone. Bom, tenho que te avisar com antecedência. Traição nunca é tolerada. Não há razão para eu traí-lo se você garantir minha segurança. Lisa era um homúnculo muito diferente de Rohan. Em vez de ser obcecada por desejos e impulsos, ela era do tipo que ponderava os fatos e fazia a melhor escolha. O Wilk também tirou uma gelatina de limão do bolso e balançou na frente dela antes de dizer. Se você ouvir com atenção e seguir minhas ordens corretamente, eu lhe darei uma recompensa, então não seja negligente como Rohan. Eu sou diferente de um homúnculo imundo e pervertido fracassado. Por favor, não me veja da mesma forma que ele. Lisa pegou a geleia de limão dele com uma expressão infeliz. Depois, sem pensar muito, ela colocou na boca. Aspas reticências ponto de exclamação aspas. Ela imediatamente ficou obcecada pelo êxtase indescritível que saía de sua boca. A geleia de limão era um item mágico que podia facilmente domar qualquer ser, fosse um homúnculo, um elfo ou um santo. O Wilk sabia muito bem o valor disso por experiências passadas. As mulheres são fracas para coisas doces. Isso era especialmente verdadeiro para uma menina em crescimento como Lisa. Claro que, considerando sua idade atual, era difícil dizer que ela era uma menina em crescimento. Helena estendeu a mão para Wilk enquanto Lisa contorcia o corpo com gemidos de alegria. Me dá um também. Eu esqueci por um tempo, mas de repente eu quero um. Não tenho nada para você, bruxa da aniquilação. Se quiser comer algo doce, pegue um favo de mel e esprema o mel. Terrível! Essas geleias de limão são tão preciosas assim! Gritou Helena. Não é tão precioso assim. Tudo bem, se você ouvir bem, eu te darei um como recompensa, o Wilk respondeu calmamente. A domesticação de Helena por Wilk começou. Arhen, que viu a cena se desenrolar, balançou a cabeça. Você tem uma vida difícil, Helena. Uma santa que foi enviada para cuidar de Wilk estava se preparando para a batalha por causa de uma geleia de limão. Enquanto Arhen pensava em como resgatar Helena, figuras humanas negras apareceram à distância. Eles eram piratas segurando cutelos. Capítulo 237 O Alquimista da Morte 2. Eles devem ter vindo para saquear. No istmo de Crobaixen, forças sem lei, como esses piratas, estavam tão presentes quanto areia na praia. Parte da razão pela qual eles estavam amplamente presentes era que a área não estava sob o controle de ninguém, mas também porque os impérios e vários pequenos reinos frequentemente contratavam essas forças como mercenários. Eles fizeram isso porque a manutenção de uma presença permanente de tropas nesta área de conflito por um período prolongado de tempo era um desperdício. Por outro lado, as forças sem lei conseguiram conter as forças hostis em troca de apenas alguns direitos. Não importa de que lado eles estão. O Wilk se disfarçou com uma fantasia de palhaço. O que quer que ele fizesse aqui, ele não teria que assumir a responsabilidade. Então, se surgisse uma disputa, ele pensava em subjugar os piratas sem piedade. Rohan e Lisa, é a vez de vocês irem, declarou o Wilk. Aspas reticências aspas. Sim, se eu vir alguma oportunidade vantajosa, responderei imediatamente, respondeu Lisa. Lisa tinha uma habilidade de controlar multidões em grandes áreas, então ela conseguia lidar facilmente com esses piratas lamentáveis. Depois de um tempo, como esperado, os piratas começaram a desafiar o grupo de Wilk.
Ó tio e garota, você tem um corpo bonito tio porque você não me mostra um momento agradável? Um pirata gritou. O que você está fazendo em um lugar tão perigoso? Sua senhoria está tentando buscar asilo ou refúgio. Eu posso cuidar bem de você tio, outro pirata gritou. A principal razão pela qual pessoas não ilegais entravam no istmo de Crobaixen ou nos mares próximos era o exílio. Enquanto os piratas babavam e olhavam para as meninas de cima a baixo, Helena ficava cada vez mais chateada. Calem a boca, pervertidos. Se vocês não se virarem e sumir, vão se arrepender. Por que deveríamos fazer isso? Especialmente porque há uma iguaria tão deliciosa na nossa frente. Vou garantir que você se divirta esta noite. Faz muito tempo que não vejo tanta beleza neste bairro desolado. Os piratas estavam salivando ao imaginar Helena deitada nua na cama. Enquanto os piratas avançavam, Ulrich virou a cabeça e enviou um sinal para Lisa. Reticências. Eu cuidarei disso, respondeu Lisa quase mecanicamente. Lisa levantou seu cajado com o rosto inexpressivo. Então, um grupo de piratas se ajoelhou ao mesmo tempo com expressões de dor em seus rostos. Eca! Meu corpo! Não consigo mover meu corpo! Os piratas teriam estremecido se qualquer um dos 72 reis demônios aparecesse, então não é preciso dizer que eles eram impotentes contra a habilidade de controle de multidões do homúnculo. Helena suspirou quando a situação terminou facilmente. Sério, é por isso que as beldades sempre sofrem. Estou tão entediada de homens perversos me bajulando o tempo todo. Ok. Havia um número incontável de bandidos assim no istmo de Crobaixen. Como ele já havia enviado os mortos-vivos em uma missão de reconhecimento, Ulrich queria encontrar um lugar adequado para esperar por notícias. Ele olhou ao redor e apontou para as ruínas de um castelo à distância. Quando o dia acabar, vamos ficar lá. Mais 2 dias são necessários para a lua crescente nascer. Vamos aproveitar esse tempo para restaurar as crônicas de Neg Hammadi. Isso parece bom. Já que você tem a pedra da alma das ruínas de Enherjar, podemos prosseguir com o trabalho de restauração. Não seria tarde demais para atacar os outros locais históricos próximos depois de restaurar as crônicas. Ulrich liderou seu partido enquanto organizava o que precisava ser feito no futuro. No interior do castelo demoníaco ricamente decorado. O rei demônio Agares, o segundo rei demônio mais poderoso, despertou de seu longo período de sono. Assim que ela recuperou a consciência, sua devastadora derrota na Grande Guerra Demoníaca veio à mente. O exército demoníaco foi dominado pelos deuses e humanos, e os 72 reis demônios prometeram continuar a luta em outro dia. Eles foram forçados a dormir, um por um. Entre eles, Agares foi selada bem tarde. Portanto, ela abriu meus olhos e recuperou a consciência um pouco mais tarde do que os outros reis demônios. Você finalmente abriu os olhos, Agares, Lohengrin declarou alegremente enquanto estava sozinho no dormitório privado. Agares olhou para Lohengrin e sorriu levemente antes de dizer. Já faz um tempo, Lohengrin. Lohengrin era um demônio especial. Era difícil encontrar qualquer outro demônio com suas origens no mundo demoníaco. Lohengrin possuía um nome desde o nascimento, e suas habilidades naquela tenra idade eram fortes o suficiente para se igualar às dos 72 reis demônios de patente média e baixa. É por isso que Agares sempre amou e cuidou de Lohengrin. Por isso, Agares frequentemente fazia vista grossa sempre que Lohengrin criava uma cena ou fazia de um homem seu amante. Muita coisa aconteceu enquanto você dormia. Devo repassar as atualizações agora? Lohengrin perguntou gentilmente. Sim, já que dormi demais, não tenho tempo para relaxar, respondeu Agares. Primeiramente, em relação aos outros demônios, dos 72 reis demônios que foram despertados, 17 foram selados novamente. Entre eles está Amon, que está em 7º lugar. Reticências. O que? Agares olhou para Lohengrin com uma expressão estupefata. Então Lohengrin explicou os detalhes. Há um homem humano chamado Shun Ulrich. Ele está em posse de Remegeton, e também possui os poderes do Lorde Demônio anterior. No entanto, ele ainda não é capaz de lidar adequadamente com esses poderes. Reticências. O Lorde Demônio anterior. Você está dizendo que um Lorde Demônio existia antes da promessa de Lilith de derrubar as espécies demoníacas. O mundo demoníaco, onde existiam os 72 reis demônios, era apenas uma das inúmeras dimensões que existiam no universo. Portanto, não era surpreendente que Agares não soubesse da existência de Azura, o antigo Lorde Demônio, que existia em um nível superior. Lohengrin também não saberia disso se não tivesse conhecido o Ulrich. Enquanto isso, Lilith e Aleister sabiam sobre Azura há muito tempo. Sim, e o trono do demônio está vazio no momento.
Lilith está tentando fazer com que Shun Woo-hyuk se sente lá, Lohengrin continuou explicando. Lilith, o que essa mulher louca pode ganhar com a ascensão dele? Você tem certeza de que esse Shun Woo-hyuk está do lado dela? Agares perguntou. Não, só observando as coisas se desenrolarem, parece que a Leicester está em contato próximo com Shun Woo-hyuk. Parece que a Leicester está desenvolvendo Shun Woo-hyuk dando a ele os desafios e ferramentas apropriados. Embora Lilith dissesse constantemente que criaria um novo mundo de magia reescrevendo o começo do mundo, ninguém sabia o motivo de seu objetivo final. Era bem possível que ela estivesse tentando desenvolver a semente de um Lorde Demônio anterior e dar à luz um descendente todo-poderoso. Ela está tentando se vingar de Adão e Eva. Para superar o antigo trauma, Agares murmurou. Ou pode ser simplesmente ódio. Havia um ditado que dizia que se uma mulher abraçasse o ódio, até a geada cairia no dia mais quente. De qualquer forma, há mais alguns problemas além de Lilith. Um deles é uma missão recentemente dada aos humanos. Qual é o conteúdo da missão? O objetivo final é preencher os 4 tronos divinos recentemente esvaziados. Um dos requisitos envolvia selar os 72 reis demônios. Reticências. Parece que o Criador está tentando nos manter sob controle. É por causa do demônio que Lilith está tentando trazer à tona. Um ser transcendente no lado oposto do Criador. O sistema não poderia ser mantido adequadamente se um ser transcendente começasse a agir de forma descontrolada. Lohengrin concordou com a cabeça antes de continuar. Parece que há problemas mais complexos do que o que pode ser visto na superfície. Assim, os reis demônios restantes estão se reunindo e discutindo o que fazer no futuro. O que você acha, Lohengrin? O novo demônio do advento é alguém de quem precisamos do nosso lado. Agares era uma rei demônio de alto escalão que era mais moderada em seu comportamento e aberta à discussão. Lohengrin assentiu novamente para a pergunta dela. Até agora, os demônios foram usados apenas como um meio de manter o sistema do Criador. Mas olhando para suas raízes, nunca podemos dizer que somos parte do sistema. Então, acho que é melhor ter um Lorde Demônio sentado no trono do que brincar de bonzinho no cercadinho do Criador. Reticências. Eu sabia que você pensaria assim, Agares respondeu cautelosamente. Lohengrin, que sempre perseguiu valores nobres, negou veementemente qualquer ordem formal. Isso porque ele sentia que a ordem suprimia o mundo da arte livre e privava o mundo de vitalidade. Agares olhou pela janela por um momento e então falou. Eu queria conhecê-lo. Shun Woo-hyuk. Sim, eu me pergunto que tipo de humano ele é. Qual é o seu propósito? Você definitivamente vai gostar dele. Ele é um ser humano muito especial, Lohengrin respondeu. Lohengrin tinha um sentimento favorável por Woo-hyuk. Ao recuar, Agares murmurou com um olhar amargo. Parece que ele é como outro Roland. Alguém que você teve que deixar ir no final. Ela esperava que essa nova esperança não adormecesse antes dela dessa vez. Olá! Os ventos da tempestade começaram a soprar e assobiar do lado de fora da janela, como se refletissem seus sentimentos de solidão. Finalmente, a lua nova nasceu, murmurou Woo-hyuk. Eu sei, certo. Estou exagerando um pouco, mas sinto que esperei por cerca de 2 anos, Helena acrescentou. O tempo que passaram no istmo de Crobaixem parecia se arrastar. Não houve ameaças ou incidentes especiais. No entanto, como era o começo, o grupo parecia nervoso e ansioso. SSSSSSSS. Contra o pano de fundo da lua crescente no céu noturno, uma ruína surgiu de uma terra desolada. À primeira vista, parecia um palácio árabe. De dentro, era possível ouvir risadas de mulheres e apresentações de harpa acompanhadas por uma luz brilhante. Isso é um dispositivo para seduzir homens. É tão parecido com um site demoníaco. É realmente unidimensional, Helena declarou. Os homens são surpreendentemente fracos contra essas coisas, comentou Woo-hyuk. Na verdade, Rohan estava babando e implorando com os olhos para que Woo-hyuk entrasse rapidamente. Woo-hyuk estalou a língua e então entrou nas ruínas com seu grupo. Olá! Bum! A porta de entrada fechou-se firmemente atrás deles depois que entraram. No entanto, sabendo com antecedência que isso aconteceria, ninguém pareceu se importar. A propósito, ninguém saiu quando entramos. Parece que todos que desafiaram essa missão estão mortos. O nível de dificuldade deve ser bem alto. Isso é um pouco diferente de outros sítios históricos, Arhen. É similar ao Templo de Areia do Vampiro, pois foi construído para brincar com invasores. Afinal, o propósito do demônio escondido ali era fazer com que todos os intrusos lutassem e matassem uns aos outros. Ao ouvir a explicação de Woo-hyuk, Helena respondeu cansada.
É parecido com as ruínas do Templo de Areia. Eu realmente não gosto de jogos de sobrevivência. Não tem jeito. É o gosto desse demônio. Há uma grande probabilidade de que o Alquimista da Morte esteja aqui. Eles não conseguiram encontrar o Alquimista da Morte em outros locais do Istmo. Tudo o que encontraram foram grupos de bandidos saqueando por onde passavam. Enquanto o grupo de Uyuk caminhava pelo caminho em direção a uma estátua de pedra bizarra. Bem-vindo ao Templo do Inferno do Fantasma. De agora em diante, você vai brincar de jogos divertidos comigo. Por favor, escolha o nível de dificuldade do jogo. Modo iniciante, modo normal, modo difícil, modo inferno. Uma série de mensagens do sistema surgiu diante dos olhos de cada pessoa. Nível de dificuldade. O que devo escolher para isso? O grupo olhou para o Uyuk com expressões confusas. Hell Mode, o Uyuk respondeu sem perder o ritmo. Helena perguntou novamente com uma expressão de objeção. Não, porque deveríamos escolher o modo inferno. Ele nos dará mais recompensas se escolhermos o modo inferno. Você não disse que era uma ruína construída para colocar intrusos uns contra os outros. Só no modo inferno podemos sair daqui sem nenhuma vítima, respondeu o Uyuk. No modo iniciante, apenas um sobrevive. No modo normal, apenas 2 sobrevivem. No modo difícil, apenas 3 sobrevivem. Qualquer um pode terminar o jogo e sobreviver no modo inferno. Claro que a dificuldade aumenta com base no número de pessoas. Diante da explicação de Uyuk, Helena murmurou com uma expressão perdida. Eu não vou. Vou esperar lá fora. Porém, já era tarde demais. Quando todos no grupo pressionaram o modo inferno, a área foi cercada por uma luz ofuscante. Capítulo 238 O Alquimista da Morte 3. Isso é. Estava escuro como breu dentro do labirinto. Helena ficou sozinha. Reticências. Por que ficou assim? Se eles tivessem que resolver o jogo individualmente, isso não deveria ter sido informado antes de começar. Ela amaldiçoou o Uyuk por não ter tido boas maneiras. Enquanto ela reclamava. Helena, você pode me ouvir? A voz de Uyuk veio do outro lado do muro de pedra. Helena correu em direção à parede e encostou o ouvido nela. Sim, eu posso te ouvir. Eu estava xingando você agora mesmo. Você me ouviu? Ela perguntou. Graças a esta oportunidade, finalmente entendo o que você realmente pensa de mim, ele respondeu. Reticências. O que fazemos agora, afinal? Devo continuar seguindo o caminho? Basicamente, sim. Mas há algumas coisas para se ter cuidado. Espíritos demoníacos, dignos desse nome, frequentemente usavam feitiços de alucinação em suas vítimas. Até chegarem ao próximo estágio, todos os seres que eles encontrariam seriam imagens virtuais. Se tivessem isso em mente, não enfrentariam problemas específicos nesta fase. Não é tão ruim quanto eu pensava. Isso é realmente o modo inferno? Este é apenas o ponto de partida. O estágio de escala completa já passou deste ponto. Do ponto de vista dos espíritos demoníacos, era mais divertido brincar e atormentar aqueles que entravam naquele espaço. Helena assentiu com a cabeça e perguntou. Então, posso encontrá-lo no próximo estágio? Oh, como você vai repassar essa explicação para nossos outros colegas? Vendo que você está ao meu lado, provavelmente seremos capazes de nos juntar a eles no próximo estágio. Só teremos que torcer para que Arhen e os 2 homúnculos passem inteiros. De acordo com as palavras de Uyuk, no modo inferno que ele experimentou no passado, nem todos estavam espalhados assim desde o começo. É por isso que ele não falou sobre isso com antecedência. Portanto, essa situação embaraçosa não pode ser totalmente atribuída ao Uyuk. Depois que Helena assentiu, ela se despediu. Entendo. Então nos vemos na próxima fase. Boa sorte. Ela podia ouvir os sons dos passos de Uyuk se afastando sobre o muro de pedra. Virou uma dor de cabeça, pensou Helena. No entanto, preocupar-se com a colega não mudaria nada. Enquanto Helena avançava pela passagem do labirinto, um espírito azulado saltou de repente de uma rachadura na parede de pedra. Curru! Caramba! Helena, cuja pele estava azulada, deu um pulo para trás, surpresa. Ela colocou a mão no peito e olhou para o lugar onde o espírito desapareceu. Ele disse que é apenas uma ilusão. Era tudo falso. Tudo o que apareceu a partir de então era falso. Helena lembrou-se das palavras dele e avançou. Passo. Passo. Depois de caminhar cerca de 100 passos para frente. Uma encruzilhada apareceu. Ela parou com uma expressão estupefata. Espera, ele não mencionou nada assim?
Essa instância era diferente do antigo modo inferno. Se assim for, ela terá que fazer suas próprias escolhas. Já que os demônios preferem o caminho da esquerda, eu devo ir para a direita. De qualquer forma, a probabilidade era metade-metade. Ela estava confiando apenas na sorte, mas Helena ouviu seu instinto e acreditou que sua escolha estava certa. Quando ela estava prestes a dar um passo à frente. Passo, passo. Juan surgiu de repente do caminho certo. Reticências. O que? Por que você está aqui, santa teimosa? Após confirmar que Helena estava sozinha, Juan começou a tirar sarro dela. Era como se ele estivesse esperando para descarregar nela por um tempo. Depois de uma enxurrada de críticas e zombarias, Helena gritou com uma cara séria. Não tire sarro de mim, seu garoto falso. Quem disse que eu sou falso? Você é o falso. Isso é ótimo. Eu sempre quis te dar um pedaço da minha mente. Helena gritou enquanto agarrava a orelha de Juan. Como ela pensava que ele era uma ilusão, ela sentiu que podia agir como quisesse. No entanto, Juan não era do tipo que deixava as coisas passarem, principalmente porque o Wilk não estava por perto. Aia, solte, senão eu vou revidar. Como diabos você vai revidar? Você é uma ilusão criada por um espírito. Você não tem substância. Mesmo que ela sentisse dor pelo ataque, Helena tinha certeza de que o Juan na sua frente era uma ilusão. Quando Helena não soltou suas orelhas, Juan agarrou sua cabeça com uma expressão de raiva. Ai! Eu não sou falso. Agora é sua vez de receber seu próprio remédio. A briga infantil durou vários minutos. Helena sentiu que algo estava errado depois de alguns minutos. Por que ele não estava desaparecendo? Ele é realmente falso? Ela se lembrou de Wilk dizendo que todos os seres neste labirinto eram ilusões. Ela refletiu por um momento e então se perguntou. E se o Wilk naquela época fosse uma ilusão? Isso foi possível, já que o Templo do Inferno do Fantasma foi projetado desde o início para que cada um dos invasores lutasse entre si. Ao convencer uns aos outros de que são falsos, é possível criar esse tipo de divisão. Quando seus pensamentos chegaram a essa conclusão, Helena soltou a orelha de Juan e disse. Juan, escute. Esse é o truque do fantasma. O que? O Wilk falou com você sobre esse labirinto além de um muro de pedra. Como você sabia? Sua conjectura parecia correta. Quando Helena explicou o que estava acontecendo, Juan parou de puxar o cabelo de Helena. Temos que encontrar os outros membros do nosso grupo. Eles podem estar brigando entre si como nós. Em particular, se o Wilk pensasse que a outra pessoa era falsa, ele mataria sem emoção e sem pensar duas vezes. Depois de ouvir as palavras de Helena, Juan ficou perdido. Merda, eu não quero ser atacado pelo meu mestre. Fique ao meu lado. Tudo neste labirinto cheira a peixe. O espírito azulado que ela viu no começo provavelmente foi usado como um artifício para causar desconforto. O fantasma provavelmente estava observando a situação se desenrolar agora, então ela tinha que permanecer vigilante, mesmo que descobrisse o truque. O ambiente dentro do labirinto pode mudar a qualquer momento. Helena pegou Juan e seguiu pela bifurcação à esquerda. Passo, passo. Depois de se mover por um tempo, o Wilk apareceu em outra encruzilhada. Isso é outra ilusão falsa? Se você é real, prove a si mesmo. Helena alertou. Reticências. Primeiro de tudo, prove a si mesma, bruxa da aniquilação. Mostre-me sua magia de autopurificação. Se alguém usasse magia de purificação, seria possível revelar a verdadeira forma do objeto distorcido pela magia de alucinação. Helena primeiro provou sua existência com o feitiço e depois descobriu que o Wilk e Juan também não eram falsos. Reticências. Mas por que você não nos contou sobre isso com antecedência? Graças a você, a situação se complicou. Eu te disse que essa ruína faz seus intrusos lutarem uns contra os outros. Como os estágios mudavam a cada vez, era impossível para o Wilk informar adequadamente os membros de seu grupo com antecedência. O Wilk explicou brevemente a situação e então observou cuidadosamente o ambiente. O que você está procurando? Perguntou Helena. Uma marca. Que tipo de marca? Há dispositivos instalados por todo esse labirinto que evocam ilusões. Um deles era o fantasma azulado que Helena viu anteriormente. Por isso, era preciso seguir em frente e remover as marcas para não se perder. Caso contrário, eles estariam percorrendo a mesma rota repetidamente. Talvez por isso, Arhen e Lisa não pudessem ser vistos. Ei, então onde está o alquimista da morte? Quando entramos, ninguém saiu, continuou Helena. Eu também não sei. Acho que provavelmente estará no último estágio.
Talvez essa ruína tivesse algo de que precisava. O Wilk de repente se perguntou que tipo de relacionamento o Alquimista da Morte tinha com o fantasma, o gerente deste site. Uma mensagem do sistema apareceu enquanto ele avançava e removia as marcas na parede de pedra. Você quase chegou ao centro do labirinto. Se todos os 5 sobreviventes se reunirem, você pode passar para a próxima fase. Número de pessoas vivas atualmente, 5. Felizmente, todos os 5 ainda estavam vivos. Parecia que ninguém tinha morrido ainda. Havia uma grande probabilidade de que o fantasma ou o Alquimista da Morte aparecessem nesta fase. No entanto, era perigoso acreditar na mensagem do sistema pelo valor de face, então o Wilk alertou Helena e Juan. Não se esqueça de que o gerente dessas ruínas é Fenton, um ilusionista. Ele também pode nos dar informações falsas maliciosamente. Precisamos mesmo limpar todos os estágios. Da última vez, nas ruínas dos vampiros, Astaroth ignorou as mensagens do sistema e as restrições de estágio e foi para frente e para trás pelo estágio à vontade, Helena comentou. Obviamente, se o administrador do sistema fosse menos experiente ou de nível baixo, esse tipo de passagem livre era possível. Ao ouvir as palavras de Helena, Wilk assentiu e disse. Bem, já que é uma ruína de um demônio de alto escalão, não deve ser muito difícil para nenhum dos 72 reis demônios. Então, por que não encontramos Arhen e Lisa e fazemos Amon encontrar o Alquimista da Morte? Podemos tentar usar os outros reis demônios também. As palavras de Helena faziam sentido. Claro, Wilk considerou essa opção desde o começo também, mas ele queria encontrar todo mundo primeiro. No entanto, como isso já havia sido dito em voz alta, ele decidiu fazer o que ela disse. Wilk convocou Amon e Astaroth e confiou a eles a tarefa de reconhecimento. Encontre todos os sobreviventes nessas ruínas e traga-os para mim, ordenou Wilk. Não importa se fosse o Alquimista da Morte, ele não conseguiria derrotar 2 reis demônios. Enviar mais reis demônios parecia desnecessário. Assim que Amon e Astaroth desapareceram, uma mensagem do sistema apareceu na frente de Wilk. Você é aquele famoso encrenqueiro? Sim, não. Parecia mais uma mensagem de texto em um celular do que uma mensagem do sistema. Wilk sorriu. Ele é um cara engraçado. Desde que ele repentinamente puxou Remegeton e convocou os reis demônios, Wilk sentiu que o fantasma estava ficando nervoso. Quando Wilk clicou no botão sim, a mensagem do sistema foi atualizada. Quero negociar com você. Você aceita? Sim, não. O fantasma foi o primeiro a entrar em contato com o Wilk. Claro, a outra mão do fantasma pode estar escondendo uma adaga, mas isso não incomodou o Wilk. O Wilk pensou na oferta por um breve momento e então apertou o botão sim. Mesmo que eu tenha que matá-lo eventualmente, não seria uma perda ouvir sua história primeiro. Além disso, o fantasma pode fornecer informações cruciais sobre o paradeiro do Alquimista da Morte. Por fim, as mensagens do sistema desapareceram e uma luz ofuscante envolveu os arredores. Eles foram teletransportados para uma sala de controle com inúmeras telas de vigilância. O Wilk e os membros de seu grupo estavam de frente para um homem usando uma máscara branca. Você é o fantasma? Sim, prazer em conhecer todos vocês. Eu sou o fantasma. O homem ofereceu um sofá para o grupo. Atualmente, todos os 5 membros do partido estavam reunidos. Apenas o Wilk rejeitou a oferta, enquanto o resto sentou-se no sofá confortável. Então, que tipo de negociação você quer fazer, Fenton? Recentemente, tenho tido uma dor de cabeça por causa de um homem. Ele parece ser o Alquimista da Morte que você está procurando. O fantasma explicou em detalhes o que havia acontecido em suas ruínas. Para resumir, há cerca de um mês, um homem com cabelo roxo claro entrou e desapareceu. Após seu desaparecimento, os corpos nas ruínas começaram a desaparecer como fantasmas. Então, você não tem nenhuma outra pista. Por que você acha que ele é o Alquimista da Morte? Perguntou o Wilk. Olhe para isso, o fantasma respondeu enquanto levantava a palma da mão. Um pedaço de metal translúcido apareceu acima dela, emitindo um brilho azul. O que é aquilo? Eu também não sei. Desde sua aparição, pequenas quantidades desse metal foram encontradas frequentemente nos cantos dos palcos. É mais forte que aço e parece ser mais precioso que ouro. Assim, o valor desse metal desconhecido era maior que o do ouro. Enfatizando esse ponto, o fantasma continuou. Ele está conduzindo alquimia em cadáveres para transformá-los neste metal. Não sei por que ele está fazendo isso, mas agora, provavelmente há bastante disso espalhado por aqui. Capítulo 239 O Alquimista da Morte, 4. 1.
O Wilk e os outros do grupo olharam para o metal desconhecido sem palavras. Mais forte que o aço e imutável como o ouro. Se o alquimista da morte tivesse acesso a cadáveres, ele poderia produzir esse material infinitamente. Ele realmente havia alcançado o auge da alquimia. Isso está em um nível totalmente diferente do toque de Midas. O Wilk imaginou o que aconteceria se todos os seus soldados estivessem armados com um metal translúcido que emitia luz azulada. Suas forças expedicionárias orientais seriam capazes de invadir a capital do Império Teresiano, e o exército demoníaco ficaria indefeso. O Wilk pediu para Fenton entregar o metal desconhecido. Apóstrofo reticências. É luz. Era um pouco difícil avaliar seu peso com precisão, já que era uma quantidade muito pequena, mas parecia ser 3 vezes mais leve que o aço. O Wilk pegou uma ferramenta de fundição no local e lançou o metal em um molde. Como esperado, ele pode ser maleável como bronze ou aço. O ponto de aquecimento do metal era alto, mas era possível fundir o formato desejado sem nenhum esforço adicional. Quando o Wilk mostrou uma expressão satisfeita, Fenton falou: "Eu não contei essa informação a ninguém ainda. Então, a realidade é que eu te dei essa informação de graça. Então, você gostaria que eu capturasse o alquimista da morte e lhe contasse o processo de criação do metal?" O Wilk disse, lendo os tons do fantasma. "Faça o que quiser. Você pode tirar tudo de mim de qualquer maneira. No entanto, considerando minha contribuição, desejo que algo venha em meu caminho em troca." O fantasma era um demônio com uma cabeça muito boa. A ganância excessiva leva à raiva e ao desleixo. Era melhor abrir mão de uma coisa corajosamente e ter o resto garantido. É muito parecido com ele. O Wilk sabia muito bem sobre o temperamento do Fenton por suas experiências passadas. Embora Fenton fosse um subordinado de Baal, que é o número 1 na hierarquia do Rei Demônio, ele também era um demônio que poderia ser convencido a se juntar a ele mais tarde, dependendo da situação. Então, o Wilk decidiu ser generoso com ele. "Então faça isso. Eu vou obter a receita e o processo. Em troca, eu vou te dar metade do metal que ele produziu até agora", ofereceu o Wilk. Aspas reticências. "Nada mal. Mas como você vai encontrá-lo?" "Nem eu, o gerente do local, consigo descobrir onde ele está", mencionou Fenton. Com certeza, o alquimista da morte tinha uma patente mais alta que a do fantasma. O Wilk decidiu esperar pelas mensagens de Amon e Astaroth. "O rei demônio de alto escalão sempre será capaz de localizá-lo", disse o Wilk confiantemente. Mesmo que alguém fosse contratado por um demônio antigo, sua cauda poderia ser pisada se fosse muito longa. Como esperado, uma rachadura preta apareceu no ar, e Amon apareceu dentro da sala de controle. "Eu o encontrei. Ele converteu parte da dimensão desta ruína em seu espaço absoluto. Ele estava pirateando o espaço dimensional e usando-o sem permissão", explicou Amon. "Um espaço absoluto. Então, havia um jeito." "Bem, mostre o caminho", murmurou o Wilk. "Você pode se mover usando esta abertura", disse Amon enquanto apontava para a abertura preta com o dedo. Quando Wilk entrou na brecha com seu grupo, ele viu Astaroth e um homem com cabelo roxo claro lutando no escuro. "Carregue! Carregue!" Era Cadiz, o alquimista da morte. Cadiz deve ser derrotado para completar a lendária missão relacionada ao toque de Midas. Ele tem um ótimo senso de combate para um alquimista. Antes de assinar um contrato com o antigo demônio Lúcifer, Cadiz parecia ter sido um demônio de classe combatente. Apesar de tudo, ele ainda era humano. Ele não poderia ser mais forte que o Wilk, cuja biografia parecia com aquelas encontradas apenas na mitologia. Bum! Quando o Wilk imediatamente se aproximou e deu um soco em seu lado, Cadiz gemeu e se jogou no chão. Kelk! Ele não viu o movimento de Wilk, pois estava muito focado em Astaroth. Claro, os resultados não teriam sido muito diferentes se ele tivesse notado, mas Cadiz parecia ressentido. "Você é o alquimista da morte?" Aspas reticências aspas. Cadiz permaneceu em silêncio após a pergunta de confirmação de Wilk. Sua expressão firme mostrou sua determinação obstinada em esconder informações. O Wilk começou a fazer outras perguntas para economizar tempo. "Que contrato você fez com o antigo demônio Lúcifer? Você é o único que pode fazer esse metal." Aspas reticências. "Quem é você? Como sabe o nome do meu mestre? O Criador lhe deu uma missão?" Cadiz perguntou de volta com uma expressão estupefata. Ele estava sob o comando de seu mestre e trabalhava em segredo. Baal, o primeiro rei demônio, não entendia como um humano como ele sabia dessas informações sigilosas. "Bem, recebi uma missão. A missão é matar você", o Wilk disse. Aspas reticências.
Entendo. O Criador tem medo do Mestre. O mesmo será verdade para os outros deuses, disse Cadiz com fervor zeloso. Lúcifer estava tentando devorar o continente Eif antes de desafiar o Criador. Ao contrário de Harpes, que havia sido derrotado por Uluk, Lúcifer perdeu sua intenção original de derrubar o sistema. Entretanto, Cadiz ficou muito satisfeito com o plano ambicioso de Lúcifer e assinou um contrato com ele depois de encontrar um antigo livro de magia. Você teve sorte de encontrar um livro mágico como esse, comentou Uluk. Eu era um alquimista e um aventureiro. Então, eu frequentemente entrava e saía de ruínas, respondeu Cadiz. Suas habilidades de alquimia eram excelentes. Talvez por isso, ele recebeu uma classe oculta chamada Alquimista da Morte, e Lúcifer lhe deu uma missão secreta. Lúcifer disse que Cadiz deveria produzir em massa o metal mágico, adamante, para a eventual guerra no continente. Adamante. Mamon também sabe disso? Ele também deve estar acumulando força com Lúcifer no abismo. Não sei, só estou interessado no trabalho do meu mestre. No entanto, Mamon provavelmente não está apenas esperando de braços cruzados. Acho que é necessário receber uma missão separada para Mamon, comentou Uluk. Talvez missões relacionadas a Mamon pudessem ser recebidas por meio de Andivaranaut, um artefato obtido da tumba de Brynhild. Uluk chegou a essa conclusão porque Andivaranaut continha os poderes de Mamon. Quando a situação foi aproximadamente compreendida, Uluk convocou Versérios e falou em voz alta para Cadiz: chame Lúcifer. Tenho algo a dizer a ele. Haha, você acha que consegue lidar com ele? Só porque ele não se mostrou até agora não significa que ele é fraco, Cadiz respondeu com um sorriso. O objetivo final de Lúcifer era desafiar o Criador. Por isso, ele estava fazendo um plano secreto em uma área onde o poder do Criador não poderia alcançar. Entretanto, à medida que o tempo do caos se aproximava, Lúcifer gradualmente expandia sua influência. Acho que você não é muito importante para Lúcifer. Parece que ele fez vista grossa para você, mesmo que você esteja em perigo, o Uluk declarou. Queijo. Quando o Uluk o provocou, Cadiz mordeu os lábios. Ele queria negar, mas era verdade. Ele próprio era apenas um pequeno pilar para sustentar o grande plano de seu mestre. Enquanto ele se preparava para seu fim. Olá! Por um instante, o espaço ao redor ficou distorcido e uma voz profunda e escura reverberou dentro do espaço confinado. Por que você está me procurando, velho amigo? Lúcifer, que observava Cadiz do abismo, revelou sua existência. Uluk falou em direção aos olhos vermelhos que queimavam sinistramente na dimensão. Você sabe por quê, Lúcifer? Deixe de lado sua ambição de dominar o mundo e coopere comigo. Então, finalmente conseguiremos atingir o plano Odisseia que falhou anteriormente, explicou Uluk calmamente. Plano Odisseia? Isso já não falhou? Não sei, meu amigo. Não importa qual sistema seja construído, o governante não desaparece. O Criador está apenas sendo substituído ou mudando sua aparência, pouco a pouco. Sempre haverá um governante. Então, em vez de tentar uma revolução, Lúcifer escolheu tomar o lugar do Criador como governante do sistema. Ele faria isso depois de engolir tudo no mundo e se tornar uma pessoa transcendente, como o Deus dos demônios. É uma ambição vã, Lúcifer. O que seria diferente de você e do Criador? Muito diferente. Pelo menos, nem todos sofrerão com a ordem hipócrita. Você não se sacrificou no último momento da crise e nos jogou nas profundezas do abismo, Rafael. Reticências. Como ele era hoje, Uluk não tinha como saber com certeza o que Rafael pensava naquele momento. Era porque ele não tinha memória de sua vida passada. Quando Uluk ficou em silêncio, os olhos vermelhos de Lúcifer queimaram mais intensamente. Passe o poder do Lorde Demônio anterior para mim. Com um corpo humano, será difícil para você sentar no trono do Lorde Demônio e desafiar o Criador. Eu tenho uma chance maior de sucesso do que você. Eu desenvolvi força nas profundezas do abismo. Talvez isso seja verdade, mas sua metodologia e propósito estão errados. O Uluk planejou usar Lúcifer como um trampolim e tentar novamente o plano que ele falhou em sua vida anterior, não importando o custo. Quando o Uluk revelou sua vontade, Lúcifer estreitou os olhos. Estúpido. É sua liberdade sonhar em obter coisas que são impossíveis, mas é inaceitável se isso interferir nos meus planos. Aproveitarei esta oportunidade para ter certeza de que terminei com você. Quajijijik. Uma rachadura apareceu no espaço escuro, causando comoção. O antigo demônio, Lúcifer, estava finalmente deixando o abismo e tentando descer sobre o mundo. Após o aparecimento da fissura abissal, os espaços absolutos de Cadiz e Fenton foram gradualmente destruídos.
Quaaeng. Pedaços de rocha caíram do teto, sacudindo o ambiente. O Wilk pediu urgentemente para Fenton abrir um portal, estamos em perigo aqui. Abra um portal de fuga antes que seja tarde demais. Mesmo se entrarmos em batalha, temos que fazer isso fora das ruínas. Tudo bem, vou informar Baal sobre isso também, respondeu Fenton. O advento do antigo demônio Lúcifer neste mundo foi um evento incomum, mesmo para os 72 reis demônios. O Wilk assentiu e se jogou para fora das ruínas com o grupo. Dududududududu. Até o ar parecia tremer quando um tremendo terremoto sacudiu o solo. No céu noturno, onde uma lua crescente flutuava, um portal preto em forma de espiral foi criado, e uma tempestade com um forte campo magnético girava em torno dele. Foi parecido com a época em que Harpes, o antigo demônio, desceu. No entanto, foi um pouco mais sombrio e sinistro dessa vez. Olha, o alquimista da morte está tentando escapar. Helena gritou para Wilk enquanto agarrava seu cabelo loiro esvoaçante. Cady silenciosamente deixou seu lugar em meio à confusão geral. Enquanto Wilk olhava para eles, Amon e Astaroth usaram magia de teletransporte para agarrar os braços de Cadiz. Estouro. Cocô. Os dois reis demônios derrotaram Cadiz implacavelmente, sem nenhuma expressão perceptível. Cadiz desmaiou como resultado. Depois que Wilk capturou Cadiz, ele esperou que Lúcifer descesse completamente a este mundo. Essas coisas não são mais dignas do nome de catástrofe do que uma inundação, Helena. As profecias que você mencionou são bem estúpidas e fora de contexto, o Wilk comentou secamente. Aspas reticências. Você está em uma situação para brincar. Se você tem tempo para me irritar, por que não verifica novamente seus artefatos? Helena gritou enquanto apontava para os acessórios de Wilk com uma expressão ridícula. Wilk convocou os reis demônios que haviam sido selados em Remegeton. Assim que todos foram convocados, ele explicou em voz alta, ouçam com atenção, de agora em diante, vocês lutarão contra um arcanjo caído. Aspas reticências aspas. Os reis demônios tinham expressões sombrias enquanto prestavam atenção às palavras de Wilk. Eles viram a chegada de Cruella da última vez, então estavam bem cientes da seriedade da situação. Em termos de poder, os demônios antigos eram mais fortes do que qualquer um dos 72 reis demônios, e sua existência em si traria calamidade no nível de uma catástrofe global. Assim que Wilk terminou de informá-los. Quang. Um grande raio atingiu o portão dimensional, revelando Lúcifer.